trabalhei um bom tempo, né? Uma das cadeias lá de Santa Bárbara do Oeste, lá com bastante gente lá da região de Americana. E pela graça e misericórdia de Deus estou aqui. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Vargem Grande Paulista. Estou na igreja há 23 anos e sou ministro do Evangelho, né? Sou economista formado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, fiz teologia também e também eu ministro no Instituto Teológico Quadrangular aqui na região de São Roque, pela Quadrangular. Eu dou aula de missões urbanas e dou aula também de metodologia do trabalho acadêmico. E estou aqui, eu não sou muito bom para fazer essas coisas que o Efigênio fala, ele é bom para isso. Efigênio, por isso que eu gosto eu amo a igreja, né? Porque a igreja é um corpo. Aquilo que eu não sei fazer, Deus sempre usa outro para fazer, né? Então, às vezes, a gente quer ser o outro, seja você. Deixa o outro ser o que Deus fez na vida dele, né? Tem umas coisas que o Efigênio faz, eu até fiz algumas mais novo, mas deixa ele fazer. E aquilo que Deus chamou para a gente fazer, a gente faz. Amém? Pega a sua Bíblia, abre no Evangelho de João. Eu quero ler um texto. Evangelho de João, capítulo 15. Sou casado, tenho 2 filhas. Daniela é minha esposa, a pastora Daniela também é pastora. Não é pastora só porque é minha esposa que sou pastor, mas ela é esposa também. Ela é pastora também porque se formou, passou por todo o trabalho, todo o processo. E tem a Júlia e a Emanuela. A Júlia tem 14 anos, a Emanuela tem 8, né? E estamos ali fazendo a obra ali em Vargem Grande. Estou vendo alguns irmãos, alguns rostos assim, um pouco conhecidos ali de Vargem Grande, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Na verdade, irmãos, para mim não é só um privilégio estar aqui, não. Para mim é uma responsabilidade. Porque às vezes falar é fácil, mas o testemunho acho que fala mais alto, né? João 15, irmãos, versículo, só quero ler esse versículo para fazer uma introdução. Versículo 14. Jesus, quando ele está dando as últimas instruções para os discípulos aí, no versículo 14 ele fala assim para os discípulos. Vamos ler o 13 e o 14. Ele fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, falar de capelania prisional é algo gostoso de falar, mas trabalhar com esse pessoal não é algo muito fácil. É um trabalho árduo, é um trabalho que o resultado mesmo é operado pelo Espírito Santo. Mas a obra é de Deus, mas o trabalho é nosso, mas é um trabalho árduo. E eu queria falar um pouquinho disso, né? Porque Deus está levantando pessoas, está levantando um remanescente para fazer alguns trabalhos específicos diante da nossa atual conjuntura, principalmente nessa área carcerária, né? Principalmente nessa área carcerária. E assim, nós precisamos, com a visão de Deus, se você nessa tarde aqui não tiver com o coração aberto para pedir a direção de Deus para aquilo que Ele tem para a sua vida, para esse tempo, nessa área aqui deve ter, com certeza, eu estou vendo ali o pastor Anderson, estou vendo alguns irmãos que devem dirigir igreja. Se nós que dirigimos, que Deus nos chamou para ser discípulos, para ser aqueles que vai cuidar dessas pessoas, não ter a visão de Deus para cuidar dessas pessoas, nós vamos perder, vamos ver a banda passar e vamos perder a hora. E nós não podemos perder a hora, amém, irmãos? Amém. Nós não podemos perder a hora, porque a hora é chegada, não dá mais tempo. Hoje eu fui numa papelaria do
o pastor Henrique ali da Papelaria Veiga ali, e ele perguntava, dá 2 boas notícias para mim, pastor. Né? Eu falei, vou te dar uma boa notícia. Vou fazer mais um batismo. Ele falou, glória a Deus. E aí ele falou, dá outra boa notícia. Aí eu falei assim, eu não posso perder tempo, falei para ele, eu não posso perder tempo com coisa importante, porque eu tenho prioridade. Eu falei para ele, eu não posso perder tempo com coisa importante, porque eu tenho prioridade. Porque às vezes nós deixamos prioridade para fazer coisas importantes. E coisas importantes, elas são importantes, tem uma ordem no dia. E eu falei isso para ele por quê? Porque nós precisamos alcançar as pessoas. Nós precisamos alcançar as pessoas. E como é que nós alcançamos as pessoas só fazendo as coisas importantes? E aquilo que é prioridade nós deixamos para lá. Então trabalhar com esse público, vocês estão tendo várias aulas aqui de capelania, né? E eu esqueci de falar também, né? É bom dar essa informação. Eu sou capelão formado pela Ordem e pela UMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Eu tenho que dar essa informação para vocês acharem que eu estou ministrando uma aula para vocês sem um preparo. E é interessante porque quando eu tive a aula de capelania prisional, né, na UMEB, é interessante que eu achava que era do meu jeito. Eu pensava que tratar com as pessoas era ir lá e pregar e falar assim, ó, você tem que abandonar o pecado, porque senão você vai para o inferno. E eu tive problema no começo, lá na cadeia. Eu tive uns problemas. Porque eu queria fazer o trabalho da forma que eu pensava. Até teve a cogitação deles não me aceitarem mais lá na cadeia. Foi cogitado lá, né? Mas depois eu fui aprendendo, o pastor Mauro foi me ajudando, aí eu fiz o curso, né? Então, lá em Hebreus 13:3, abre lá também, quero ler alguns textos com vocês, para mim fazer a introdução. Hebreus, tem alguém aí que tem uma voz linda aí, igual o Paulinho aí, para ler Hebreus 13:3 aí para nós? Tem alguém? 13:3. Vou esperar. Vou perder uns minutos, mas vou esperar. Irmãos, nós temos que lembrar dessas pessoas. Nós temos que alcançar essas pessoas. Precisamos alcançar essas pessoas. Precisamos nos preparar no poder do Espírito Santo e também com as ferramentas que Deus nos dá para alcançar essas pessoas. A Bíblia está nos ordenando de lembrar deles. Lembrar, será que é só falar assim, puxa, tem gente que está preso lá. Nossa, o que ele fez? Agora pegou 10 anos, pegou 20 anos. Nossa, faz 2 anos que ele está preso. Precisamos alcançar essas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Então, veja só. A capelania, ela nos traz o seguinte, um programa de evangelismo em prisões. Eu não sei lá a igreja que você está, se tem essa visão, se não tem, precisa começar a pensar nisso. Vamos trabalhar com esse público. Tem muitas pessoas hoje, na nossa região aqui mesmo, a região metropolitana de São Paulo, se você conversar com muitas pessoas da cidade, não vou falar só bairro de periferia, não. Não vou falar não, se você fazer um mapeamento, uma pesquisa aí, olha, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que já não teve problema com a justiça, se não já foi preso, você conversar com essa geração de hoje. Eu falo porque a gente que trabalha faz esses trabalhos de rua, a gente sempre encontra uma pessoa com problema disso. Estou falando a verdade ou não? Sim ou não? A gente encontra uma pessoa com problema desse. Então, trabalhar com capelania capelania prisional, precisamos ter essa visão, precisamos ter um olhar diferente. Então esse programa de evangelismo em prisões, ele começa onde quer que existe um preso. Onde tem uma pessoa precisando de atenção. Precisando, talvez, e outra coisa. Tem a pessoa e tem a família da pessoa.
Vamos abrir Mateus capítulo 25. Vamos abrir Mateus, nós vamos ler alguns versículos conforme eu for falando, porque a gente precisa ver o que a Bíblia diz a respeito, o que Jesus diz a respeito. Se alguém abrir primeiro que eu, pode ler aí, em voz alta. 25, do 35 ao 45. Porque tive fome, e deste de comer, e sede, e deste de beber. Era estrangeiro, e hospedaste. Estava nu, e vestiste. Adoeci, e visitaste. Estive na prisão, e foste ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também te responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irmãos, nós precisamos valorizar uma pessoa. Nós somos bons para pregar, falar que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso está escrito. E isso é verdade. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas na hora de nós queremos alcançar as pessoas, nós queremos alcançar uma multidão. E às vezes nós não conseguimos. Mas nós precisamos valorizar uma pessoa. Então, um dos objetivos da capelania, irmãos, é fazer algumas coisas que para nós parecem simples. Fala, pastor, mas eu sei disso. Sim, mas eu, com todo respeito a vocês aqui, eu acredito que nós vamos encontrar vários aqui. Mas se pedir para um irmão vir aqui na frente e em 10 minutos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para uma pessoa, vai ter muita gente que vai ter dificuldade. E uma das coisas é apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Apresentar. Então nós precisamos estar preparados. Vai marcando isso daí. Como eu já sei disso, pastor, de apresentar o Evangelho. Irmãos, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa. Eu vou fazer uma indicação até aqui. De repente o pastor Efigênio, que tem bastante contato aqui com esse povo, trouxesse aqui a Cruzada Estudantil. Para ministrar as 4 leis espirituais. Quem já ouviu falar das 4 leis espirituais? Olha, só um irmão lá atrás. Sabe aquele livretinho laranja, amarelo, pequenininho assim? Quem já viu? Um livretinho. Lá fala das 4 leis espirituais. Aquele lá ainda, irmãos, é a ferramenta para apresentar o plano de salvação mais completo que existe. Ainda hoje, Dr. Bill Bright, 1889. É uma coisa incrível. Como pode? Hoje, às vezes, nós, os cristãos de hoje, do século 21, não consegue, Paulinho, apresentar o evangelho completo para a pessoa. Por exemplo, você lê, o profeta Isaías já está falando. Se você pega lá, Eunuco e Filipe, você vê o Filipe apresentando para o Eunuco Jesus. Você fala que ele começa desde o início, né? E o eunuco falou: eu estou decidido. Então uma das coisas importantes da capelania prisional é saber apresentar o evangelho para a pessoa, de acordo com o que a pessoa precisa receber, não da forma que eu quero apresentar. Quem consegue entender isso? Porque comunicação não é o que eu falo, é que a pessoa entende. Não é comunicação. Fala assim, comunicação. Vamos lá, falar comunicação não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Então, se nós não aprendermos a apresentar o evangelho para essas pessoas que estão presas,
da forma com que elas entendam, não precisa quebrar princípio, doutrina, não precisa. Mas de uma forma que elas venham poder tomar uma decisão, isso é muito importante. Outra coisa importante, que é o desobjetivo, dividir, compartilhar o amor de Deus, expressar o significado de fé, porque tem muitos deles que não entendem, e mostrar o poder da oração. Essas 4 coisas, irmãos, são uma base dos objetivos da capelania prisional. Apresentar o amor de Deus. Vocês têm um livro, tem um livro, compraram o livro, ganharam o livro, como é que foi aí? Não, tem o livro. Então vocês seguem com o livro. Mas eu acho importante, quem está com o livro, papel e caneta, aquilo que o Espírito Santo for falando para você, algumas coisas aqui, você anotar e você escrever. Isso sempre é importante e útil. Alguns objetivos sociais. Quero falar um pouquinho da questão social. Olha só. Prover um elo entre a comunidade e as pessoas confinadas nesse lugar de correção, seja um instituto, uma cadeia. Tem um elo, precisa ter uma ligação, precisa buscar um elo de ligação com essas pessoas. Né? Eu me lembro que toda quarta-feira nós estávamos lá na cadeia de Santa Bárbara do Oeste, toda quarta-feira. Então nós tínhamos além do curso de capelania, nós tínhamos também uma credencial, uma autorização lá da cadeia para podermos entrar. Então tinha uma ligação entre nós, que representava a comunidade que estava fora, com aquelas pessoas. Toda quarta-feira, às 14 horas, eles estavam esperando nós ansiosamente. Ansiosamente eles estavam esperando nós para conversar. E não era só, por isso que fala social, não era só para orar, para pregar, para cantar com eles, não era não. Era para ouvir eles queriam conversar, queriam falar da mãe, queria falar do pai, queria falar do irmão, queria falar da situação. Né? Às vezes tinha uns que queriam nos envolver nas questões deles. Uma coisa que eu vou falar aqui que tem que se tomar cuidado na capelania prisional, né? Não se envolver com as questões do preso, né? Isso é importante, então tem que prover esse elo aí. Né? Preparar pessoas confinadas para reentrar na sociedade. Irmãos, um dos projetos, dos propósitos, objetivos sociais da capelania prisional é preparar essas pessoas para voltar, para serem reinseridas na sociedade. E olha, talvez você fale assim, eu conheço várias pessoas que já estão até lá na igreja. Eu gostaria que você fizesse uma conta para você ver se é muitas pessoas. Na proporção que tem aí. Não é muita. Dentro da proporção de pessoas que têm problemas com a justiça, que estão dentro de uma carceragem prisional, as pessoas que conseguiram vencer, que estão firmes numa igreja ou conseguiram sair, se você pegar proporcionalmente, são poucas quantitativamente. Né? Ainda requer ter um trabalho mais com afinco para preparar essas pessoas psicologicamente, essas pessoas, preparar elas emocionalmente, moralmente. Por que moralmente? Porque essas pessoas, irmãos, elas têm alguns problemas de desvio de caráter que elas precisam ser trabalhadas. E são coisas que não mudam da noite para o dia. E como é que você vai lidar com uma pessoa dessa? Como é que você vai... Pastor, eu não tenho muita paciência. É por isso que eu falo, né? Você, dentro da capelania, eu fiz o curso todo pela UMEB. Mas dentro da capelania, você precisa se identificar em qual área, assim, talvez Deus vai, de acordo com os teus dons, você vai pedindo para Deus, vai fazendo uns cursos de autoconhecimento, que é bom, dentro da igreja, para você se conhecer, descobrir seus dons, onde que você melhor vai desempenhar. Talvez, pode ser que a capelania prisional, na ordem do dia, você pode até usar ela, mas de repente não vai ser a capelania prisional. Talvez vai ser hospitalar, talvez vai se identificar melhor. Quem está me entendendo aqui? Mas é bom aprender um pouco de tudo aí para estar preparado. Outra coisa importante dentro da área social da capelania
prisional. Servir as famílias das pessoas confinadas no Instituto de Correção. Olha só. Prover casa, conselho, trabalho e algumas vezes ajuda financeira para a família do daquela pessoa que está saindo daquela situação, aquela pessoa que está cuidando. Como é que cuidar de família? É só dar cesta base? É uma situação, né? É uma das coisas que a capelania prisional trabalha. Então, nós precisamos estar preparados. A igreja da qual nós fazemos parte precisa ter um preparo, né? Porque cuidar dessas pessoas, irmãos, imagine, essas pessoas, inclusive a família dessas pessoas já enfrenta preconceito, porque as pessoas da sociedade ou do bairro ou da cidade já olham de forma diferente, sim ou não? E como é que nós vamos trabalhar com essas pessoas? Alguém conhece alguma pessoa e alguma família assim que se encaixe nisso daqui que eu estou falando? Alguém conhece? É algo fácil? É algo fácil? Não é algo fácil. Mas é uma coisa do trabalho de capelania prisional. Nós que se envolvemos, nós precisamos aprender a trabalhar com essas famílias. Por exemplo, uma coisa que nós fazíamos na cadeia, lá com as famílias, nós levávamos cartas. Cartas nós levávamos, né? Mas tinha algumas coisas que eles queriam que nós fizéssemos, mas não fazíamos, não. Carta nós levava para a família, na casa das famílias nós íamos, dava uma assistência, né? A igreja dava uma assistência, e ela fazia visita, se precisasse de alimento com dificuldade, porque às vezes quem está preso é o cabeça, é o pai, ou que estava preso, não consegue emprego, como é que vai fazer? Né? Então tem que dar toda uma assistência, por quê? Porque o inimigo trabalha contra isso, já usa a sociedade que recrimina isso, a sociedade, ainda o inimigo trabalha contra isso para a pessoa voltar para o crime, para voltar para as coisas erradas. Né? Então tem todo um trabalho de assistência. Amém, irmãos? Quem está entendendo um pouquinho aí, diga glória a Deus. Mas de verdade, está dando para entender aí? Glória a Deus. Não vai dar para mim falar tudo, depois você estuda no livro. Temos 1 hora só aqui, né? Ajudar as pessoas a encontrar uma experiência religiosa redimida. Envolve o encontrar o mesmo nas pessoas ao seu redor. Saber o significado do perdão envolve ser perdoado e oferecer perdão aos outros. Saber o significado do amor envolve ser amado e ter uma chance para o amor. É difícil para um preso cultuar ao Senhor quando ele não sente Cristo em sua vida e morrendo por ele. Eu vou lembrar dessa situação que eu citei para vocês, lendo aqui, que quando eu tive problema lá na cadeia. Por quê? Porque eu também era novo convertido. Sabe, novo convertido, queria pregar e tal, no gás. E aí comecei na cadeia, o pastor Mauro e os outros pastores mais experientes começaram a dar oportunidade para mim. E aí eu comecei a pregar, falar meio, né, você precisa mudar de vida, meu. Você está aqui porque você fez coisa errada. E foi, né, imagine, uma pessoa que está lá, está precisando de uma direção, aí vem né. Então, veja só, é difícil para o preso, olha só, é difícil para um preso cultuar ao Senhor quando ele não sente Cristo em sua vida e morrendo por ele. Ele já está numa situação lá que ele olha para Deus, vê Deus bem longe dele. Bem longe dele. Ele se sente a pior pessoa do mundo. Ele não precisa de mais um para ajudar ele a se sentir pior ainda. Ele precisa de não que nós vamos lá também, nós não vamos lá contar mentira, nós vamos lá ensinar a verdade. Mas a capelania prisional, e como outras áreas, nos dá uma noção da gente mudar um pouco os nossos conceitos, o nosso entendimento, para nós podermos trabalhar com essas pessoas. Amém, irmãos? Uma coisa importante. E aí, o pastor Mauro veio falar comigo e falou assim, Elcio, né, precisa ir aprendendo aí, mudando a direção aí, quando você tiver oportunidade para pregar, para dar a palavra, porque o pessoal está reclamando aí que você vem aqui, vem dar lição de moral neles, e vem tal, veio falar comigo. Eu me senti mal, sabe? Eu falei, puxa vida, em vez de ajudar, eu estou atrapalhando. Né? Olha para o irmão do lado e fala assim, você precisa ajudar, não atrapalhar. E às vezes nós queremos ajudar pensando que está ajudando e está atrapalhando.
né, a obra de Deus. Um dos propósitos do evangelismo em prisões, irmãos, é prover, por meio de interpretações do amor de Deus, para com os prisioneiros. Então, precisa encontrar formas de apresentar Jesus Cristo para eles realmente eles ficarem ligados, eles procurarem ter uma experiência com Deus. Porque a experiência que eles tiver com Deus através da tua vida, isso vai fortalecer eles para compreender tudo que está acontecendo. Porque a pessoa está com um monte de coisa que nós não sabemos. Às vezes ela está com raiva, revoltada, está com ódio, não consegue perdoar as pessoas, não consegue nem se perdoar pelo que ela fez. Ela não consegue se perdoar. Talvez ela não consegue nem fazer uma oração simples para pedir perdão para Deus. Então, apresentar o evangelho e ajudar essa pessoa a ter uma experiência com Jesus é fundamental. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. De que forma? Deixa eu colocar aí. Através de Cristo, todo preso é redimido. Através de Cristo, ele precisa encontrar uma esperança, ele precisa encontrar na fé dele que através de Jesus Cristo, ele pode ser redimido. Tem pessoas que não acreditam. Eu encontro pessoas hoje ainda, que a pessoa fala assim, pastor, Deus não perdoa meus pecados não. A pessoa fez muita coisa errada, fez coisas graves, a pessoa ela não consegue dentro dela, precisa ajudar. Sim ou não? Ou nós vamos deixar essa pessoa não alcançar a salvação que Jesus ofereceu na cruz? Precisamos ajudar. Reconstruir o todo no homem. Trazer à família do preso uma nova forma de vida baseada nos métodos cristãos. Irmãos, isso requer trabalho. Trazer uma família, de uma pessoa que teve muito problema com a justiça, por causa das coisas erradas que fez, e levar essa família através de uma prática de vida cristã. Eu falo isso porque parece uma coisa simples, mas leva tempo. E às vezes, uma coisa que hoje as pessoas não têm é tempo. Por isso que eu falei aqui no começo de prioridade. Eu preciso saber priorizar. Isso requer tempo. Cuidar de pessoas requer tempo. Dar assistência para as pessoas requer tempo. E às vezes requer deixar de fazer o que é importante para nós, para cumprir a prioridade e dar essa assistência para as pessoas. Por exemplo, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês já, nessa tarde, porque você largar da tua casa, hoje, depois desses dias de frio, frio, fez esse solzão, podia dar uma saidinha, apesar que a pandemia não está podendo passar para lugar nenhum, Mas falar, poxa, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Você pode dar um glória a Deus aí pela racional? Isso é muito importante, sair de casa. E quando o pastor Efigênio me convidou para ministrar, eu fiquei muito contente, porque é uma das minhas áreas que eu gosto, de ensino, de ensinar, de dar aula, E eu fiquei muito feliz porque eu também cresço, eu aprendo. Qualificações para o serviço. Quero falar de algumas coisas importantes aqui do serviço. Irmãos, tem coisas que eu vou falar aqui que nós sabemos. Mas escute, se não tiver prática, não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Se você é uma pessoa inconstante, nesses 10 pontos que eu vou te falar, 10, pastor, 10, você não vai ser uma pessoa preparada para a capelania prisional. Eu vou te contar por quê. A primeira, consagração. Escute, teve uma vez que nós fomos na cadeia lá, de quarta-feira, manifestou um demônio num preso. Vocês precisam ver a situação. Manifestou o demônio. Os policiais militares estavam lá, estavam com um fuzil, estava com automática, pois eles ficaram com medo do camarada que estava preso, ficaram com medo e eles não entraram na cela. Vocês têm ideia disso? Eles não entraram na cela.
Os caras com fuzil, os policial grandão, com fuzil, Paulinho. Eu falei, nossa, eles estão com medo. Demônio se manifestou de uma forma e aí chamou nós para entrar na cela para expulsar o demônio. Então, veja só, o primeiro item aqui fala de consagração. Irmãos, se não tiver jejum, se você é uma pessoa inconstante ao jejum, se você é uma pessoa que não gosta, que não precisa nem gostar, mas que não jejua, que tem um tempo de oração de 5, 10 minutos, uma pessoa que não gosta, sabe, de estudar a Bíblia, uma pessoa que, eu estou falando aqui de alguns, uma pessoa que é infiel, precisa ser fiel, precisa a pessoa, ela buscar preparação no trato com as pessoas, né? Algumas coisas aí, ó, que são qualificações, ó, ter bom senso, ser pessoa sincera, né? Ter empatia, ter senso da missão. Toda quarta-feira nós estávamos lá. Nós tínhamos algumas famílias para dar assistência, então era prioridade. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa fala, deixa para depois. Liga, amanhã eu vou. Hoje não vai dar. Irmãos, esse trabalho, né? Esse trabalho não funciona assim. Não funciona. Algumas pessoas, elas querem desenvolver alguns trabalhos em algumas áreas públicas. Eu vejo aqui em Vargem Grande, Cotia e tal, mas eu percebo que as pessoas, que os cristãos, que os nossos irmãos, eles querem desenvolver um trabalho da forma que eles pensam nos lugares, e não pode. Né? Inclusive, o pastor Efigênio, tem alguém do Conselho de Pastores aqui, de Vargem Grande? Não? Então, uma boa coisa, pode deixar comigo que eu gosto de falar um pouquinho, porque é o seguinte, querem desenvolver trabalhos, mas não querem estar preparados. Não funciona. Você precisa estar qualificado para o trabalho. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Fala para o irmão, precisa de qualificação. Precisa de qualificação, querido. Se você pegar na Bíblia, Deus até levantou alguns. É que nem a questão de Paulo, né? Muitos pregadores a gente vê, até nos dias de hoje o pregador falou que Deus mudou a vida de Paulo da água para o vinho. Estuda a Bíblia para você ver se foi da água para o vinho. Estuda a Bíblia. Você sabe, irmãos, levou 10 anos para o camarada começar a pregar. E ainda teve que ir lá na igreja, e aí ele queria... Tem uma passagem na Bíblia que o pessoal prega de uma forma e está errado. Ele foi levado obrigado, falou, daqui você não sai, nós vamos te levar lá porque o camarada precisava estar preparado. Olha, ele era um poliglota, conhecia mais de 6, 7 línguas, ele falava mais de 6, 7 línguas, formado aos pés do Gamaliel, mas o preparo para fazer o trabalho que tinha que ser feito, não estava preparado. Levou 10 anos. Hoje, quem está disposto a se preparar 10 anos para Deus usar a pessoa poderosamente? E outra, ainda mais se for para ganhar 1, 2 só. Mas se for que nem D.L. Moody, o sapateiro que ganhou ele, vale a pena, já pensou? O sapateiro que ganhou ele? Imagine! Foi um sapateiro, valeu a pena, um camarada ganhou milhões de pessoas, aleluia! Então, se você estiver preparado para ganhar uma pessoa, de repente Deus vai usar aquela pessoa para ganhar uma multidão. Já valeu a pena. Imagina isso, né? Imagina isso. Então, precisa estar preparado, precisa ser uma pessoa... É uma coisa que eu gosto de falar, porque, né? E eu gosto não assim por alguma situação. Porque tem pessoas que precisam um pouquinho mais, hoje eu vejo pouco conhecimento bíblico. Eu não sei como que é você no seu estudo diário da Bíblia, né? Mas precisa ter conhecimento bíblico, precisa ser uma pessoa que sabe da Bíblia, né? Precisa realmente estudar, né? Esse ano mesmo eu coloquei no meu projeto, um dos meus projetos de vida, aumentar a minha quantidade de capítulos decorados da Bíblia. Eu fiz isso, né? Por quê? Porque talvez alguém me ouça e fala, puxa, pastor...
Irmãos, eu não estou fazendo mais do que obrigação. Se eu quero ser um pastor melhor preparado, eu tenho que fazer o básico, no mínimo, que é orar, que é jejuar, que é estudar a Bíblia, preparado para poder, na hora que Deus chegar a oportunidade dele me usar, eu estar preparado para ele me usar. Amém. Então, na hora que você estiver assim, preparado, né? Eu vou repetir aqui, você está no livro, mas é bom para você gravar. Consagração, fidelidade, perseverança, não pode existir. O tato aí, o bom senso, a sinceridade, o amor, a empatia, o senso de missão e o crescimento espiritual. Quero falar um pouquinho agora também, eu estou falando de alguns pontos. Comunicando-se com os presos. Irmãos, eu falei aqui, se comunicar não é aquilo que eu falo, é que a pessoa entende. Então tem algumas coisas importantes nesse contato, nesse relacionamento com esse tipo de pessoas, esse tipo de irmãos que Deus está nos dando aí, né? Com os presos. Gaste tempo escutando o preso enquanto ele conta seus problemas. E experiências para você, o conselheiro, que deve também entender o ponto de vista do preso. Então, duas coisas. Ouvir bem. E você está falando com uma pessoa aqui que não é um excelente ouvinte. Eu dei uma melhorada. Eu acho que agora eu estou passando de regular para bom. Para falar eu sou bom. Mas para ouvir, hoje eu estou um pouquinho melhor. Mas eu era muito ruim para ouvir. Porque nós queremos pregar, a gente só quer falar, né? Eu não sei você, mas eu só queria falar. Esse tipo de pessoa precisa ouvir. Você precisa gastar tempo ouvindo ela e procurando entender os problemas dela. Compreender o que está se passando na vida dela. Você está me entendendo, irmão? Gastar tempo. Gastar tempo, de novo. Olha só. Tem algumas coisas que é interessante nesse relacionamento, né? Olhe para quem fala. Irmão, seja uma pessoa que dá atenção devida. Eu vou citar uma coisa, uma experiência minha, porque eu aprendi isso na igreja, eu aprendi isso nos cursos capelania. Por exemplo, hoje tem esse aparelhinho aqui que é uma benção, né? Uma benção, glória a Deus. É uma benção ou não é, irmãos? Acho que é uma benção. Mas às vezes nos atrapalha. Eu já fui no caixa do banco e aí tocou o telefone, eu desliguei, a moça do caixa observou que eu desliguei o telefone para ela continuar me dando o atendimento. Ela falou assim, puxa, eu nunca vi isso. Isso é a moça do banco que estava lá fazendo o serviço, me atendendo, lá do caixa. Agora você imagine você com um preso, o telefone toca e você atende o telefone. Você não consegue dar atenção para a pessoa. Ou uma pessoa que saiu da cadeia, que você foi lá para conversar com ela, o telefone toca e você fala, espera aí um pouquinho, deixa eu atender essa pessoa aqui. Irmãos, dê atenção para a pessoa. A pessoa precisa de atenção. Glória a Deus. Escute-a atentamente. Atente para as ideias e os sentimentos causados por elas. Fique atento. Leve em conta os seus próprios conceitos. Ela fala uma coisa e você fala assim, não, isso está errado. Não, escute os conceitos dela. Escute o que ela pensa a respeito das coisas. Preste atenção. Né? Isso é importante. Já está na hora? Não, né? 5 não, 15 minutos. Você falou 3:10. Não vem conversa não, aguenta aí. Leve em conta seus próprios conceitos. Eu e Efigênia é assim, irmãos. Leve em conta. A eternidade tem esse direito. Não é. É que de vez em quando ele esquece que nós somos bem iguais. Mas eu prefiro 10 dele do que alguns aí, viu, irmãos? Aleluia. Porque às vezes o preso ele está com um pensamento, essa pessoa que acabou de sair da cadeia, você está atendendo ele, dando assistência, ele está com um pensamento, está até errado. Mas você tem que ouvir ele, deixa ele ouvir o conceito dele. Você vai trabalhar isso nele com o tempo. Amém, irmãos? Amém.
Com o tempo, não se muda as coisas da noite para o dia. Né? Não se muda. Concentre-se no que o preso diz. Faça um esforço de consciência para interpretar a lógica do que você escuta. Para ver se tem sentido, né? Não julgue o prisioneiro pela aparência ou pelas palavras. Irmãos, não faz pré-julgamento. E isso já é do ser humano, isso já está em nós. E outra, olha, os cristãos são aqueles que mais faz pré-julgamento antes da hora. Nós podemos fazer alguns julgamentos, a Bíblia fala, né? Podemos. Como igreja, né? Julgamento de parecer. Mas, às vezes, nós fazemos julgamento de sentença, que Tiago fala que nós não podemos fazer. Que é só aquele que é o juiz justo que vai fazer um dia. Então, julgamento de parecer. Mas até o de parecer nós temos que tomar cuidado. Porque, às vezes, nós não conhecemos a vida da pessoa totalmente. Nós não caminhamos. Aí nós fazemos algum julgamento de parecer a respeito de um conceito. Acabamos de dar um conselho errado e pioramos a situação na vida dele. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Amém, irmãos? Amém. Nunca comece uma sessão de conversa, um aconselhamento dizendo ao preso que você pensa estar errado nele ou que a razão dele estar na prisão é de que ele não vai à igreja. Ele frequentemente ouve isso. Por exemplo, lá na cadeia tinha quarta-feira que alguns compareciam no culto, alguns não. E no começo, um dos problemas também que eu tive, que eu queria que todo mundo que estivesse no culto naquela quarta, na próxima, tivesse também. E quando eu não tivesse, chegava na outra, eu falava. Eu falava. Né? Então a gente precisa aprender. E para quem é pastor aqui sabe, né? Se o irmão não veio no culto, você cuida dele. Mas se você ficar falando muito, é perigoso ele ir para outra igreja. Ainda mais no dia de hoje, com live. Ele fica em casa ouvindo live de tudo quanto é uns aí. Jesus Cristo amado. Menos a sua. Não adianta, né? Ele frequentemente ouve isso de seu oficial na prisão, do juiz, ou do assistente social, ou do advogado, ou do oficial. Ele não ouve, a ser obrigado, não ouve. Comece perguntando como posso ajudá-lo, né? Então, geralmente isso não é só uma boa abordagem espiritual, mas também uma boa abordagem psicológica. Você estará atacando o problema do preso nas necessidades básicas e preocupações. Primeiro, você se dispõe que você pode ajudar ele, e aí vai nas coisas mais simples, mais básicas, né? Começa devagar, vê o que você pode fazer por ele, né? De repente, nós lá, para uma coisa que tinha vários presos lá, que eles queriam se comunicar com os familiares. Então, nós levávamos as cartas. Né? Isso nós fazíamos bem. Porque tinha os outros demais coisas, eram coisas que não podia, que ia dar problema futuro. Né? Às vezes ficava pedindo certas coisas que não convia. Eu falei, isso você fala com o oficial, isso você fala com o superior aí dentro, porque senão você vai ter problema. Né? Motive o preso e mantenha calma. Esse tipo de pessoa, irmãos, sempre está ligado no 330, né? Ansiedade. Muita ansiedade. Você tem que, por isso que tem que ter a consagração, para manter essas pessoas calmas. Como é que manter esse povo calmo? Fala para mim. Só. Por isso que precisa estar preparado. Procurar manter essas pessoas calmas. Eu lembro que tinha uma casa de recuperação que nós estávamos trabalhando lá em Americana, né? Hoje é o pastor Miguel que está lá. 3 horas da manhã, atrás do camarada. Para o camarada não fazer besteira para não voltar para a cadeia. 3 horas da manhã. Na porta. Eu, pastor Luiz e mais uns. Hoje é o pastor Miguel que está tomando conta lá da casa. Como é que para essas pessoas não fazer besteira? Às vezes, escute, muito da notícia. Passava a noite inteira em frente da casa do camarada, orando, intercedendo para não dar a louca nele de levantar e sair. Ajudando a família, porque o camarada sai. Já encontrar amigo da noite para fazer besteira, tá assim, ó. Né? Tá assim. Como é que vai fazer? Passava orando. Lembro que teve noite que passou orando, intercedendo, meio escondido longe da casa para não ver nós. Passamos a noite inteira orando, intercedendo lá. E se saísse, nós ia atrás do camarada.
né? Preocupado, a família pedindo, alguns da família era da igreja, né? Tem todo esse trabalho. Amém, irmãos? Então requer trabalho aí, olha só. Deixa eu passar um pouquinho aqui. A liberdade que o preso anseia é também a liberdade que ele teme. O preso procura e anseia pela sua liberdade, mas igualmente teme a liberdade que o priva de encontrar emprego, porque seu passado peca contra a sociedade. Esse ponto de vista e problemas de trabalho são questões que a igreja e todos os envolvidos no evangelismo ministerial em prisões precisam tratar. Olha só que interessante isso. Ele quer liberdade, mas ele tem problema com a liberdade dele, né? A liberdade dele está condicionada ao passado dele. Como é que a igreja, as pessoas precisam estar preparadas para cuidar disso? Vou passar algumas instruções aí para os capelães, aí, os futuros capelães. Tem aqui? Glória a Deus. Não faça promessas aos prisioneiros que você não sabe se pode manter. Não promete nada, irmãos. Não promete. Em momento algum, reprima acerca de sua condição prévia ou que ele pode ter feito para estar ali. Não reprima ele, não. Se um preso pedir a você uma carta de recomendação para aprovar ou uma referenda para o programa de drogas, consulte o conselheiro regular de prisão e junto com ele, porque às vezes o preso, ele para por um tempo de usar droga, ele já parou por um certo tempo de estar envolvido, ele já está meio caminhando, aí ele quer, sabe, usar o trabalho ali que está sendo feito para ter uma referência ali, de repente, para passar para os superiores e tal, e aí você vai ter que tomar cuidado com isso. Ah, vou dar uma carta aí, vou dar uma palavra, ó, ele está melhorando e tal. Isso daí é sempre falar com os superiores, com as autoridades. Procurar não se envolver nessas questões, né? Não dê aos presos nada além de folhetos, livros e bíblias. Eu acho que isso daqui é uma coisa certa dentro da capelania, né? Você vai dar só um material que vai realmente contribuir para ele. Tem que tomar cuidado com alguns materiais dentro da cadeia. Hoje a vigilância está bem maior, né? Mas ainda assim você vê, tem gente que entra com um celular para dar para preso, né? Olha, irmãos, esse dia eu ouvi um caso aí, tinha um trabalho em algumas igrejas que faziam alguns trabalhos, e os presos estavam recebendo certas coisas que não podiam através dos irmãos. Isso é ruim, trabalho, né? Estava recebendo algumas coisas que não podia receber, né? Através dos irmãos. Em relação ao preso solto que esteve em contato com drogas, não dê a ele dinheiro ou qualquer coisa que possa se negociar e convertida em dinheiro. Não dê dinheiro, irmão. Não dê dinheiro. Se você trabalha com alguma pessoa que saiu da cadeia, ajude ela com tudo que você puder. Se você puder ir pagar uma conta dela, que talvez da família dela, mas não dê dinheiro. Isso é uma coisa importante. Eu mesmo, essas pessoas, elas me perseguem, sabe, irmão? Elas me perseguem. Ontem eu estava ali no Pão da Esfirra, comprando as esfirras para as meninas, e aí encostou um. Começou a contar um pouquinho da história dele. Eu vi que ele queria dinheiro, mas ele olhou para mim, assim, ele falou, estou com fome, tal, estou com fome. Aí comprei um salgado ali para ele, uma água para ele, falei, toma aqui, né? Dei para ele. Porque esse pessoal, geralmente, eles querem o quê? Dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar droga, para fazer coisa. Aí você acaba atrapalhando mais ainda, né? Tem gente que fala assim, eu dou dinheiro, faz o que quer, o problema é dele. Não, nós não podemos ter essa consciência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fatores que o capelão deve considerar. É bom você ter um diário para fazer anotações, viu? No seu aconselhamento, na sua assistência aí. Seja na cadeia com o preso, já ele saiu. Faça anotações do preso com que você tem falado ou te impressionado. Faça visita e cheguem juntos com um grupo de conselheiros. Isto é essencial. Tem que tomar cuidado, irmãos. Nunca ir sozinho. A prisão é designada ou a cela e chegue a tempo, né? Lá tinha um horário. Lá tinha horário, era das 14 às 13. Tinha que chegar tipo 15 minutos antes. Tinha todo um processo ali, tinha que chegar a tempo. Faça uma lista de quem você tem se encontrado. Use essa lista para fazer chamada todas as semanas. Pergunte ao oficial da instituição a possibilidade da visita e, se permitir, para anunciar em todos os andares. Porque tem lugar que é grande, ou todas as celas, às vezes
abre, né? Tem a oportunidade de entrar, você vai em determinado lugar só, mas de repente te autoriza, né? Você ir em mais lugares, visitar mais pessoas. Hoje, na verdade, tá um pouquinho mais difícil para fazer visita, né? Tem até algumas igrejas, né? Aqui em Osasco mesmo, que eu saiba, tinha 3 igrejas que faziam um trabalho. Agora eu não sei como é que tá, mas tinha sido proibido de fazer o trabalho, né? Ficou um pouquinho mais difícil. Mas enfim, nós podemos encontrar outras formas de trabalhar. Sempre leve alguém com você durante a visita à casa dos presos, nunca vá sozinho. Lembre-se de que vocês são hóspedes do Instituto de Correção. Mostre aos guardas e chefes do presídio a sua disposição cristã, quer dizer, o seu testemunho. Lembre-se a cada conselheiro de relatar suas visitas e materiais distribuídos à Secretaria de Programa. É bom, irmãos, o que é isso daqui? É ter um relatório do que você fez, do que você entregou, com quem você conversou, quem foi com você. E essas informações é sempre importante. Por quê? Porque de repente surge um probleminha lá, fala assim, ó, não falou, ó, não entregou, não fez isso. Se você fazer um relatório, você tem na mão, ó, aquele dia fiz um relatório, eu tenho um relatório. A pessoa sabe que você tem um relatório. Quem está entendendo? É sempre bom, ok? Tá chegando aí, pedindo, tá doidinho, hein? Tá doidinho, hein? Nós não devemos perder a visão de que o preso está lá porque quebrou as leis impostas pela sociedade, pelo país. E a mesma acredita que eles têm que pagar pelos que fizeram. Muitos são realmente culpados, mas outros podem ou não ser. Algumas informações que nós precisamos ter a consciência para poder lidar com essas situações. Outra coisa importante, outros podem também estar ali por causa da vontade e desmando de outros, ou porque queriam somente conseguir o sustento para suas famílias, mas foram enganados por outras pessoas. O capelão deve considerar tudo isso. As pessoas foram enganadas. E nessas pessoas que são presas em aeroportos mesmo, né? Muitas são abordadas na hora que elas chegam no aeroporto. As pessoas, os traficantes, as pessoas que passar droga, essas coisas, pega elas. E eles não vêm com pouco dinheiro para a pessoa. Imagina a pessoa que está viajando. De pronto, ela vê 10 mil reais na mão ali no aeroporto para passar 5, 10 quilos de cocaína. Ela coloca na mão, não, você consegue, você passa. Geralmente é isso que acontece. Né? E tem outras pessoas que elas não vão só na vantagem de 10 mil. Porque a família dela está passando um problema. Está passando um problema, precisa de dinheiro. E aí ela acaba aceitando aquilo. Né? Então, quando a gente vai aconselhar ou vai dar uma assistência para esse tipo de preso, para esse tipo de pessoa, a gente tem que considerar isso. Né? Porque senão a gente fica só culpando a pessoa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Como capelães, devemos aprender a ganhar a confiança deles e assim saber de seus problemas para poder ajudá-los. Amém? Para encerrar, eu quero passar uma lista de 7 sugestões para você ganhar a confiança dessas pessoas. Né? Se você tem o livro aí, se você não tem, você anote. Sempre apresente preocupação, principalmente em suas palavras e atitudes. Olha só. Segundo, saiba quando falar e quando escutar, mas esteja certo que você está no controle da situação. Não pode deixar a pessoa ficar no controle. Faça apenas promessa que você possa cumprir. Nunca dê falsa impressão, explicando o que você pode fazer ou não. Irmãos, é aquele, se eu não me engano, acho que eu li isso na Bíblia, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. Você pode até, de repente, eu não sei a respeito dessa informação. Eu vou pesquisar, eu vou verificar, depois eu passo para você. Ok? Pode até isso acontecer. Né? Mas agora ficar falando assim, eu acho que é isso, pode ser aquilo. Poxa, isso daí não funciona, não é bom. Né? Nunca comprometa suas ideias ou crenças. Tente tratar dos problemas você próprio, dependendo apenas do conselho divino. Encoraje o preso a expor seus pensamentos e sentimentos para chegar à entrega de seu coração. Porque, irmãos, quando você ganha a confiança de uma pessoa,
você ganha a confiança e o respeito dela pelo teu testemunho, a tua credibilidade, fica fácil de você caminhar com ela, fica mais fácil para você ajudar ela. Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu termino assim, de bate pronto, porque o tempo é escasso. Eu procurei mapear as coisas assim que mais são importantes. Tem bastante conteúdo, mas vocês têm o livro, amém? Vocês têm o livro, mas eu acredito que, usando um pouquinho da experiência que eu passei, um pouquinho da parte teórica, que eu acho que a parte teórica você tem que estudar em casa, você tem que estudar mais, vai ter outros cursos que o pastor Efigênio vai fazer aqui, você venha, né? Ele pode me convidar 100 vezes para vir aqui ministrar e eu não cobro nada, porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, que quando eu ensino eu aprendo também. Então isso é muito importante. Eu quero orar com você. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,